né, que é um grande integrante e grande parceiro de vocês e meu sócio em São Paulo, né, e que me levou, obviamente, para conhecer vocês e, enfim, todos aí que já falaram. Queria agradecer, então, à Câmara Sueca, em seu nome, viu? Agradecer também a Viviane por todo esse apoio operacional aí. Foi bem importante, né, para a gente ter essa quantidade aí de gente toda que a gente tem, os reminders e tudo, tudo mais que fez. Bom, eu organizei, como eu disse no início, o pessoal não estava, eu tentei organizar um bate-papo bem objetivo, né? Talvez a gente não chegue a 30 ou 40 minutos, apesar de eu falar bastante, né? Eu acho que a gente não chegará a isso, o que vai ser bom, porque a gente vai abrir um espaço aí para a gente conseguir trocar ideias e bater papo. Então, o objetivo aqui é efetivamente a gente trocar ideias, né? Bater um papo sobre a responsabilidade civil, né, do empregador, desde o início das legislações, né, em relação de pandemia, desde o decreto 6, né, depois veio a lei 13.979, vou falar todas delas aí daqui a um pouquinho. E o objetivo, efetivamente, não é aqui uma palestra, apesar de todo mundo chamar de palestra, né? Nosso objetivo aqui é trocar ideias e bater papo, até porque esse assunto, essa pandemia, ela é muito nova, né? Ela vai se vestir, ela é tanto nova cientificamente quanto nova numa roupagem jurídica, né? A gente vai ver daqui a pouco que, por exemplo, a gente vai ter que fazer uma outra leitura em relação a uma eventual ou possível objetivação da responsabilidade civil, né? O que se enquadraria numa atividade de risco, por exemplo. Então, a ideia, efetivamente, é um bate-papo, tá? Não é uma apresentação, não é uma palestra ou algo parecido. Bom, eu vou falar inicialmente sobre o tema, né? Fazer uma breve digressão sobre o tema e sobre a problemática, né? Ou seja, aquilo que a gente objetiva tratar aqui e falar aqui, né? Bom, o tema é a responsabilidade civil trabalhista, né? A responsabilidade civil, como todos ou muitos devem saber, ele é um instituto, né, oriundo do direito civil, né? E como muitos, ele foi trazido para o direito do trabalho, né? Quando foi se aperfeiçoando as relações, né? E ela se tornou mais forte, mais, digamos assim, mais coerente dentro da norma constitucional após a emenda constitucional 45 de 2004, né? Até então existia uma grande dúvida sobre a competência, né, do juízo trabalhista, existiam ações de responsabilidade civil decorrentes das relações de trabalho que tinham trânsito e tramitavam na justiça comum. E depois dessa emenda 45, as coisas se tornaram mais claras, né? E, obviamente, com isso, trouxe para a Justiça do Trabalho uma força maior, né? Mas, se a gente entender em relação a tempo, a gente vai entender que de 2004 para 2020 nós só temos 16 anos de competência realmente fixada, né? Estabilizada. E aí, ainda, por incrível que pareça, nós ainda estamos engatinhando muito, né, em várias relações da responsabilidade civil, maiormente em relação à questão de valores, né? Se a gente observar as ações de responsabilidade civil trabalhistas, elas têm valores bem mais altos. Se nós formos fazer um comparativo, elas têm valores bem mais altos do que as ações de responsabilidade civil na área civil, talvez porque eles já digamos, como dizia, digamos assim, como consta do livro do Capelletti, né? Eles já são mais habituados, né? Os litigantes de responsabilidade civil lá já são mais habituais e, portanto, digamos que eles já têm uma bagagem de julgamento, de equalização, de quantificação do dano um pouco mais, digamos assim, concreto, né? Um pouco mais amadurecido. E esse é o grande problema, né, da responsabilidade civil trabalhista. Tendo em vista o médio amadurecimento, não vou dizer que ela ainda está verde, né, mas, digamos assim, um médio amadurecimento em relação a esse tema, as contingências trabalhistas das empresas, né,
são muito altas, né? Principalmente em relação a esse tema. Por exemplo, um dos meus clientes se acidentou, não foi uma vítima fatal, só para ter um case assim só para vocês terem noção, era uma pessoa, se eu não me engano, de 40 e poucos, 50 e poucos anos, não era uma vítima fatal, teve parcial diminuição das atividades laborativas e ajuizou uma ação pleiteando 10 milhões de reais, né? Então, é um valor realmente bastante excessivo, bastante alto, né? E que termina sendo a realidade das responsabilidades civis trabalhistas, né? Essa é a grande preocupação numa época de pandemia, né? Porque precisamos entender como se comportará essa responsabilidade civil, né? Qual teoria ela vai seguir e o que as empresas podem fazer para tentar ou minimizar os riscos ou fugir totalmente dele, né? Obviamente tomando algumas medidas internas, né, e até mesmo externas, de modo a não responder por ações com este objetivo, com esse objeto, com esse pedido, né? A importância desse tema, como eu disse, é grandiosa, né? Hoje, as ações trabalhistas, apesar das ações cíveis representarem um quantitativo maior dentro das empresas, em quantidade, né? Em quantum, ou seja, no valor de contingência, as ações trabalhistas elas têm um valor bem maior, não obstante elas serem em menos quantidade, exatamente porque as ações são mais caras, né? Uma outra preocupação que decorre dessa importância é a crise, né? A crise de 2000, a gente costuma dizer, o TST disse isso recentemente, o TST termina sendo, que é o Tribunal Superior do Trabalho, termina sendo um termômetro da crise, né? Sempre quando há uma crise, há um aumento grande de ações trabalhistas, né? Aconteceu isso em 2015, né? E o que se estima com essa pandemia são 2 milhões de ações trabalhistas em todo o Brasil. Então, é muita coisa, né? Isso há de se preocupar, nós temos que nos preocupar, porque isso impacta. Não que existe uma contingência de 100 milhões e eu vou pagar 100 milhões, né? A depender de como a empresa construa a sua contingência. Mas há de se preocupar porque contabilizar uma contingência de 100 milhões ou no geral, né, para todas as empresas, de 2 milhões de processos, né, é uma contingência que impacta uma série de negócios, balanços e uma série de negócios, entrada de capital, né, uma série de negócios para as empresas. Então, isso também é algo que esse tema traz de importante, né? Outro tema, outra questão que traz a responsabilidade civil e que diferencia talvez um pouco da área da justiça comum, né, da justiça civil, é a quebra de parâmetro de imparcialidade que os juízes trabalhistas têm, né? Recentemente, eu tive acesso a uma obra do professor José Eduardo, e ele, por incrível que pareça, eu até comprei esse livro, ele chegou essa semana, eu estou terminando de ler, e, por incrível que pareça, ele é a primeira obra no Brasil que fala sobre a imparcialidade do magistrado, né? Imparcialidade, inclusive, o tema do livro é imparcialidade levada a sério, né? E ele traz uma engenharia muito interessante, né? Que ele foca questões filosóficas, questões pessoais, questões sociais, questões jurídicas, para montar uma engenharia de uma imparcialidade, né? E é bem interessante essa obra. E uma coisa que me aclarou muito, até a parte que eu li, já estou finalizando a leitura, é exatamente essa questão da busca eterna pela imparcialidade do magistrado, o que no direito do trabalho, no Brasil, na verdade, no geral, é algo que está muito, digamos assim, prostituído, né? Veja que já existem medidas que o STF quer tomar para moderar a fala, a participação de juízes, membros do Ministério Público em redes sociais, né? Porque vão para as redes sociais, colocam opiniões e é claro que isso termina invadindo a esfera do seu trabalho e do seu julgamento, né? Então, isso é bastante preocupante, porque na justiça do trabalho tem muito aquela ideologia do capital versus trabalho, né? Inclusive, na doutrina de direito do trabalho,
existem princípios básicos de proteção ao trabalhador, né? Isso escrito em 1940, né? Hoje já mais eu sinto um pouco mais mitigado, né? Uma vez que hoje os empregados eles já conseguem um acesso mais tranquilo ao processo, né? Digamos assim, não, esse termo acesso à justiça eu não, é um tema que eu costumo não falar, porque não acho conveniente nem correto, mas eles conseguem um acesso ao processo, eles hoje têm uma facilidade maior, né? Antigamente tinha o juspostulante, não que hoje não tenha mais, mas quase não é utilizado. Então, eu vejo que, em detrimento a poucas coisas que sejam diferenciadas, em regra, as partes têm igual tratamento e são igualmente representadas na Justiça do Trabalho. Então, essa situação, para mim, está um pouco mitigada, mas ela ainda acontece, né? Bom, em decorrência disso, né, dessa pandemia, dessa crise, nós tivemos, em relação à responsabilidade civil, nós tivemos duas legislações que falam efetivamente sobre responsabilidade. Tá? A primeira delas é a medida provisória 927, né, no seu artigo 29, e posteriormente teve a eficácia suspensa, né, no julgamento da ADI 6342 e outras que estavam sendo julgadas juntos a ela. No julgamento dessa ADI, na tutela provisória, né, foi concedida uma liminar para suspender os efeitos desse, se eu não me engano, do artigo 31. Né? E esse artigo 29, por exemplo, ele dizia que a contaminação do empregado por Covid não se enquadraria ou não estaria presente o nexo de causalidade, que é requisito da responsabilidade, tanto objetiva quanto subjetiva. Vamos ver, eu só estou dando um parâmetro, vamos ver daqui a pouco, só estou dando um parâmetro das legislações. Né? Depois nós tivemos a Lei 13.979, que no seu artigo 3º, ela acho que lá no parágrafo 4º, deixa eu ver aqui, que eu botei aqui para consultar, que é muito artigo, desculpa, artigo 3º, parágrafo 3º, né, ela também falou que as partes ou as pessoas que não seguirem as regras da Organização Mundial de Saúde seriam responsáveis por isso. Né? Ou seja, também atribuiu responsabilidade àquelas pessoas que não sigam protocolos, seja da OMS, seja protocolos internos. Né? Isso também se refere à responsabilidade civil. Então, nesse momento de pandemia, de legislação de pandemia, nós temos efetivamente esses dois dispositivos que tratam efetivamente sobre a responsabilidade. Tá? E qual é a problemática que eu quero trazer aqui para a gente debater? Né? É o seguinte, com o retorno, né, o retorno das pessoas ao trabalho, né, nessa fase, o que fazer para não ter responsabilidade civil? Né? Quais as medidas devem ser tomadas interna e externamente para que se evitem ações com esse objeto? Né? Bom, a primeira parte aí que eu tinha para dizer, então, eu falei, que é o tema e a problemática. Agora nós vamos entrar diretamente no tema. Tá? Bom, a responsabilidade civil. Só para não me tornar repetitivo e dizer o que todo mundo já sabe, você tentar ser bem objetivo. A responsabilidade civil, ela tem uma normatização no artigo 186 do Código Civil e artigo 927, né, e seus parágrafos, e ela se divide em duas espécies, digamos assim. Né? O direito brasileiro a dividir em duas espécies. A primeira é a responsabilidade civil subjetiva, que é a regra geral, né? Onde quem pleiteia a responsabilidade civil do outro precisa comprovar o dano, o nexo e a culpa. Né? A culpa ela vai se desdobrar em pelo menos três hipóteses, que é negligência, imprudência ou imperícia. Né? Me parece que aqui, em relação à Covid, a gente vai estar mais próximo da negligência do empregador do que efetivamente da imperícia ou da imprudência. Não que não possa acontecer, mas eu acho que vamos estar mais próximo da negligência. Né? Já a responsabilidade civil objetiva, o que bastante me preocupa, confesso, nesse momento, ela só prescinde o nexo, né, e o dano.
né? Claro que independente da existência da culpa, ou seja, basta que a atividade seja de risco, né? E aí os riscos eles se desdobram em 9 subqualificações, que a gente não vai ficar perdendo tempo aqui, não é esse o objetivo, né? Mas sendo atividade de risco, basta que se comprove nexo e dano, né? Independente de culpa. E a responsabilidade civil na Covid-19 ela vai depender muito desses dois entendimentos, né? Ou seja, se nós enquadraríamos a contaminação, a eventual contaminação numa atividade de risco, ou se nós enquadraríamos numa atividade não sendo de risco. E aí uma coisa que a gente já pode começar a conversar é que a atividade de risco, né, que até então a gente só colocava naquelas atividades que traziam efetivamente um risco à saúde, seja operacional, por exemplo, nas indústrias em geral, né, onde há manipulação de máquinas e equipamentos cortantes ou que podem causar algum dano físico, né, essas atividades já são consideradas automaticamente de risco, não obstante a Constituição Federal, no artigo 7º, né, dizer que na esfera trabalhista a responsabilidade civil prescinde culpa. Mas o STF, no início desse ano, ele já se posicionou no sentido de entender ser possível a responsabilização objetiva do empregador, independente do que esteja no artigo 7º. É claro, eu até escrevi um artigo sobre isso, eu acho que, não, que a aplicação ela não é tão imediata assim quanto pareça, tá? Mas, de qualquer maneira, existe já essa, digamos assim, essa chancela do STF em relação a essa possibilidade. Então, a gente vai ter que entender, dentro do ramo de cada negócio, né, e aí a gente aqui tem muita gente, né, e vale a pena a gente ampliar um pouco as hipóteses, para entender o que seria ou não atividade de risco. Um exemplo, numa época de pandemia, onde existe um vírus no ar, todas aquelas atividades em que você circula ou que você tem muito acesso a pessoas, vai se tornar uma atividade de risco. Não só aquelas atividades das empresas com máquinas, né, ou com equipamentos que possam lhe causar algum dano físico, na recepção, né? Então, você imagina uma atividade de risco. Alguém que trabalhe num shopping, por exemplo, ou numa loja, no comércio em geral, que atenda e trabalhe com pessoas, é possível que a jurisprudência futuramente construa, nesta época de pandemia, em relação às ações que tratam de contaminação de Covid, eventual responsabilidade objetiva. Né? Por quê? Porque o próprio desenvolver cotidiano do trabalho envolve o empregado ao risco de contaminação, porque ele fica perto de pessoas e tem contato com pessoas, que um dos maiores transmissores, né, do vírus. Então, esse fato é bastante interessante para a gente pensar bastante como a gente construiria uma forma de evitar risco de contaminação. Tá? Em relação a qual tese será aplicada, né, qual responsabilidade civil será aplicada, no meu ver, inicialmente, vai se aplicar sempre a teoria subjetiva, até que os advogados de reclamantes, né, dos empregados, atentem para a questão da reroupagem, do revestimento do que seria o risco de eventual contaminação por Covid. Tá? Então, inicialmente, eu penso que será necessário que as empresas tomem conta em questões eventuais de culpa, ou seja, evitando, tomando acesso e avocando protocolos que possam, o mais importante, registrando a tomada de protocolos que possam evitar que futuramente lhe enquadre numa conduta de negligência. Tá? Futuramente, imagino que em alguns nichos de negócio alguém vai começar a suscitar essa questão da objetividade da responsabilidade civil em relação à Covid. Né? Então, imagina que o empregado, voltando ao exemplo de uma loja, seja contaminado. Eu entendo que é possível se suscitar a responsabilidade objetiva nesta situação, apesar de ser bem doloroso
para a empresa, né? Porque, em regra, o ônus da prova é da empresa de comprovar que aquela atividade não seria de risco ou que ele não teria se contaminado ali, né? E aí, um ponto bastante importante e que, infelizmente, eu tenho hoje 20 e pouquinho anos de prática trabalhista e de judiciário trabalhista. Eu sou professor universitário e, enfim, 12 ou 13 anos de sala de aula. Lecionei muitos anos a prática trabalhista, né? E vi a dificuldade das pessoas desenvolverem suas peças processuais, né? De forma adequada, né? Seja o autor para deduzir a sua pretensão, né? Para fazer o seu pedido, seja o réu para resistir às pretensões do autor, né? Então, isso tem que ter muito cuidado. Quando eu, autor, for entender, né, que eu tenho a responsabilidade objetiva, eu tenho que falar na responsabilidade objetiva e não, por exemplo, em eventual existência de culpa, né, que não guarda muita relação com a responsabilidade objetiva. Aliás, no meu sentido, estaria até inepta a petição inicial, né, uma vez que o réu não vai conseguir saber como ele vai se defender, se dizendo que não tem culpa ou se dizendo que a atividade não era de risco, né? O desdobramento de resistência, ou seja, o que ele vai dizer posteriormente por faculdade legal, né, de se defender, né, ele vai ter uma certa dificuldade de saber o que seguir. E também entendo que não é possível que o autor simplesmente solte lá uma tese qualquer e o réu seja obrigado a elucubrar daquilo de diversas formas que possam ser possíveis, e depois, se ele deixar de pensar alguma coisa pela incerteza ou indeterminação do pedido, ele terminar sendo condenado ou até sendo declarado revel, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria também em relação a esse período. Pois bem, o regramento especial, então, como eu disse, em relação a essa pandemia, é a Lei 13.979 de 2020, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, a MP 927, que possivelmente posteriormente teve o artigo 29 suspenso, né, por uma decisão do STF, e só tem essas duas legislações em relação ao tema. Tá? Bom, quais seriam as medidas profiláticas que as empresas devem ou deveriam tomar em relação a ter cuidado de eventual contaminação do empregado? Como eu disse, a CLT ela regula no artigo 157 a obrigação do empregador, que vocês vão ver, anotem aí o que eu estou dizendo, esse artigo vai ser muito utilizado nas ações de responsabilidade civil de Covid, tá? Na obrigação do empregador em fornecer equipamento de proteção individual, o mais conhecido como EPI. Existe até uma norma regulamentadora que fala, obviamente, de atividades específicas, fornecimento de luva, máscara, capacete, botas, joelheiras, né, para determinadas atividades específicas, mas a gente está, como eu disse no início, num momento muito, muito novo, numa pandemia viral, né, onde a gente ainda não tem uma regulamentação específica e, por isso, muitos desses artigos vão ser utilizados de forma analógica, né? E aí também mora um grande receio, um grande medo nosso, né? Porque quando a gente não tem uma legislação específica e se começam a aplicar legislações de forma analógica, aumenta mais ainda a questão da imparcialidade, porque a analogia ela também fica muito prostituída, né? Porque a gente começa a construir uma hermenêutica de pensamento circular e aí, daqui a pouco, a gente está aplicando normas que não têm nada a ver com o caso concreto de maneira equivocada, né? Então, isso também é uma outra grande preocupação. De todo modo, não só o Kincaid, né? E aqui eu falando como sócio, não só o Kincaid e fortemente o seu RH, também outras empresas eu tenho acompanhado que têm feito protocolos bem rígidos de retomada da Covid. É importante dizer que deve-se ter muito cuidado com essas fases, com essas liberações, por um motivo muito simples. Eu fiz uma pesquisa ontem, pelo menos eu consegui identificar 6 países que, como o Brasil, né, começaram a liberar
e depois tomaram medidas de quarentena mais enérgicas, né? Mesmo aplicando algumas regras, como é o caso, por exemplo, da China. A China aconteceu semana passada, né? O final de semana, ou se eu não me engano, ontem, não me recordo bem, saiu uma notícia em que a China teve um aumento grandioso dos casos, né? E estuda aí a retomada, ou seja, o retrocesso, né, da flexibilização. Também a Coreia, a Alemanha, né, que apesar de ser um país extremamente preparado, ela também teve um aumento do surto quando do início da liberação. O Irã, a Arábia e o Líbano, né? Então, eu consegui identificar pelo menos esses 6 países. E o Brasil, eu falava com o Jonas aqui um pouquinho antes de começar, apesar de ser um patriota, né? Eu preciso dizer que o brasileiro, muitas das vezes, a gente tem visto isso, ele tem se equivocado ao confundir a liberdade com a libertinagem, né? A gente tem visto aí que mesmo no momento de quarentena e as flexibilizações, raramente São Paulo, por exemplo, que é a cidade mais populosa, alcançar o percentual ideal, né? A maioria das cidades não conseguiram no Brasil. A gente viu aí, assim que começou a anunciar as regras de flexibilização, as pessoas já nas ruas, né? Eu, muito pessoalmente, eu posso comentar, até como um case pessoal, eu tenho que ir ao mercado, né? Não tem solução, apesar de você poder chamar nas cidades grandes, isso é um engano, né? Porque às vezes demora, você quer alguma coisa hoje ou para amanhã e só me entregam daqui a 4 ou 5 dias, porque está muito intenso esse serviço. Então, você termina tendo que ir à rua de máscara, de luz, de álcool gel no bolso, enfim. E a gente vê famílias inteiras na rua, né? No mercado, em ambientes. Então, assim, nós vimos aí esse final de semana quantas festas foram fechadas. Então, eu imagino, espero que eu esteja equivocado, que isso vai acontecer, esse retrocesso. Talvez a gente não consiga entrar numa segunda ou numa terceira fase, né? Esse retrocesso ou esse retrocesso, melhor dizendo, da flexibilização, talvez a gente tenha um aperto aí futuro da quarentena. E isso é muito preocupante para o início da primeira fase, né? Para aquelas empresas que vão imediatamente retornar. Nós estamos vendo empresas, por exemplo, que, mesmo com a liberação imediata, né? E nós, por exemplo, do Kincaid, estamos adotando isso, né? Mesmo com a liberação da fase 1 e os escritórios de advocacia já integrarem, os advogados já integrarem as atividades essenciais, nós não estamos pensando em retornar agora, né? Porque a gente está imaginando que, nesse primeiro momento, vai ter um boom, né, de proliferação do vírus e uma maior contaminação de pessoas. Então, com o objetivo de não contaminar, né, os advogados e os nossos funcionários, a gente vai terminar postergando isso um pouco, né? E eu acho que talvez essa seja a primeira medida que a empresa tenha que estudar, né? Verificar efetivamente se é necessário, né? Essas medidas de retorno, que eu vou chamar de medidas profiláticas, elas têm praticamente 4 escopos, 5 escopos, né? A primeira, a preservação da vida, né? A segunda é a volta gradual e responsável das atividades. A terceira é a implementação de medidas preventivas, o que a gente chama de regras de ouro, né? Que eu vou falar já rapidamente sobre elas. O acompanhamento de dados científicos e atualizados, ou seja, o fato de você criar um plano de retorno, né, documentado direitinho, né, não importa que você altere ele até mesmo diariamente, se necessário for, né, revogue partes, regulamente novamente, enfim, sempre com base nesses escopos que eu estou dizendo, e o monitoramento intensivo dessas pessoas que optem por retornar inicialmente, tá? Então, em relação à implementação das medidas preventivas, né, que são as regras de ouro, a gente tem aí mais 7 ou 8 questões que devem ser colocadas, né? A primeira delas é a higienização constante das mãos, né, dentro do ambiente de trabalho, né, seja na entrada, seja na permanência, seja na saída, né? A disponibilização de álcool 70,
né? Seja na entrada, seja nas mesas, né? Seja na saída, ou em outros ambientes, tipo copa, banheiros, enfim, essa disponibilização é importante, tá? O uso constante de máscara, tá? Eu acho que isso é deveras importante, tá? A aprimoração do distanciamento, tá? Hoje a Organização Mundial de Saúde fala em 2 metros, tá? Mas existe, por exemplo, a FGV fala em 1,8 m, tá? Em 1,8 metros, mas a OMS fala em 2 metros, talvez seja o ideal de utilização, tá? O distanciamento no staff entre pessoas, tá? Os ambientes devem ser arejados, ou seja, os ar-condicionados devem ser desligados, né? A gente sabe que em São Paulo isso talvez seja até mais fácil. No Rio é bastante complexo, né? Apesar da gente agora estar entrando no inverno, mas a gente sabe que no Rio de Janeiro não tem muito inverno, né? No Rio de Janeiro, o inverno a gente tem 40 graus de temperatura e 45 de sensação térmica, né? Então, isso para um ambiente de trabalho é bastante, onde tem pessoas, ainda mais, por mais que tenha distanciamento, é bem difícil. Então, naquelas empresas em que... Em São Paulo também tem alguns prédios que são fechados, né? Você não consegue abrir janela, ou seja, você não consegue ter um ambiente arejado. Acho que no Rio e em outras localidades também, a depender da norma de segurança de cada município, de cada estado, né? Mas nessa impossibilidade, trocar filtros, né? Constantemente, né? Assim como fazer a limpeza dos dutos constantemente, né? Isso tudo, gente, eu vou falar daqui a pouco na conclusão, deve ser documentado, tá? EPIs para a equipe de limpeza, né? O pessoal que vai limpar banheiro, que vai limpar copas, né? Devem ter os EPIs com mais cuidado, né? Luvas, máscaras, se possível for botas, né? Trocarem as luvas, as máscaras com frequência, isso é bastante importante, né? Etiqueta respiratória em caso de tosse ou espirro, né? Ou seja, as pessoas precisam ser orientadas constantemente que não podem espirrar ou tossir sem colocar o cotovelo, né? Não pode. Isso é algo que tem que ser uma educação constante dentro do staff, né? Qualquer sintoma, a empresa deve encaminhar ao departamento médico, né? Seja febre, seja tosse, seja qualquer sintoma que seja do Covid, né? Isso imediatamente, não aguardar, porque pode acontecer uma contaminação efetiva dentro da empresa. E aí, se isso acontecer, o protocolo é fechar a empresa, né? Voltar todo mundo para casa, né? Então, em qualquer situação que possa se imaginar a contaminação, o ideal é tirar aquele empregado e encaminhá-lo ao setor médico, né? A limpeza constante do ambiente, divulgar os materiais educativos, ou seja, nessa limpeza constante do ambiente, a gente está falando tanto do chão quanto das mesas, né? Tem empresas que vão adotar, por exemplo, não sei se vocês já viram, aquelas pantufinhas de hospital, né? Então, os sapatos vão ficar na entrada da empresa e as pessoas só vão circular com aquela pantufinha de hospital ou então de meia, né? Exatamente para evitar a contaminação que seja trazida no sapato, né? O que é bem possível. A gente viu aí no Fantástico há umas 4 ou 5 semanas que o vírus, os espirros, né? As películas que saem pelo espirro ou pela tosse, elas têm vários tamanhos, né? Algumas caem, né? Outras ficam submersas no ar e são levadas pelo ar-condicionado. Essas que caem estão no chão e sobrevivem até 72 horas e podem ser levadas do sapato. Por isso que essa medida profilática é bastante importante, tá? As orientações, elas são meras orientações, tá, gente? Não é nenhum protocolo. Eu li bastante protocolo, inclusive o nosso aqui do Kincaid, que ele está bem rígido, tá? E aí eu trouxe algumas orientações para evitar uma eventual contaminação do empregado e alegação de responsabilidade nesse retorno, tá? A primeira é observar as diretrizes das autoridades locais, tá? Isso deve ser observado quando é que voltam as fases, né? Tem estados, por exemplo, que já voltaram, por exemplo, Santa Catarina, né? Outros ainda não, nem tão cedo, né? Então, observar sempre as diretrizes das autoridades locais, entender os dados científicos em relação ao vírus, tá? Ter alguém do RH sempre focado nisso.
ajustar o ambiente corporativo em relação às regras da Organização Mundial de Saúde, isso é extremamente importante, tá? Como o distanciamento, tá? Que eu falei que são 2 metros, é bastante importante isso. Qualquer situação de aglomeração, e até no processo é complicado, né? Como é que você vai dizer quem é que tem uma fita métrica para dizer o seguinte, não, fulano ficava 2 metros de outro, não tem. Né? Então, por isso que a documentação desses regramentos pela empresa é extremamente importante, né? Seja por foto, seja por um atestado, né? De um profissional de segurança, alguém que possa ir lá e fazer como se fosse uma perícia no local de trabalho, dizendo que atende a toda a normatização. Isso é excepcional, porque já vamos tirar a empresa, né, da negligência. Né? E ninguém vai poder, porque nós vamos ter um documento oficial, ninguém vai poder dizer que a empresa não cumpriu as normas de segurança e de saúde. Né? Ela de retorno, tá? Isso é extremamente importante, consta em todas essas normas e, nesse plano de retorno, perguntados se fazem parte do grupo de risco, se moram com alguém no grupo de risco, se locomovem por transporte público, se tem carro, se já teve caso na família, né? Como é que estão performando no home office para se entender a pertinência ou não do retorno. Aquele empregado que está performando, conversava eu com o Jonas também um pouquinho antes, deixa ele em casa, não precisa trazê-lo para o escritório. Né? E assim você vai meio que criando um modelo das pessoas que efetivamente precisam voltar. Né? E quem precisa ficar, você permanece em home office. Né? Evitar enviar empregados a viagens, né? Tentar que as viagens sejam efetivamente só aquelas que precisem acontecer, as que não precisem ou adia ou se resolve tudo por esses meios telemáticos, inclusive a gente está utilizando aqui, né? Na medida do possível, os empregados que pretendem ficar em casa, deixá-los em casa, né? O único caso que aconteça dentro da empresa, toda a empresa deve ser desmobilizada, tá? Isso deve estar dentro da regra. Uma porta única para acesso a todos é essencial, né? Porque evita a contaminação de várias portas e a limpeza desses ambientes se tornam mais efetivos, né? Por exemplo, a empresa que tem 5, 6 portas, deixa só uma ou duas, tipo uma para entrada, uma para saída, né? Talvez isso facilitaria mais. Horário reduzido alternativo, né? Tem muitas empresas que estão trabalhando de 8 às 16, outras de 9 às 15, né? Eu acho esse horário muito ingrato. Eu acho que talvez fazer horários alternativos assim, de muito cedo saindo mais cedo, né? Tipo de 6, sei lá, de 6 às 14, de 6 às 15, de 7 e até de 11 às 9, né? E fazendo horário alternativo para poder diminuir a quantidade de pessoas no transporte público, né? E, obviamente, expor menos o empregado. Né? Liberar as estações de trabalho de apetrechos, fotografias de mãe, de pai, de filho. A estação de trabalho deve estar liberada para evitar a limpeza pelas pessoas e a higienização. Né? Proibição nas mesas de outras coisas que não sejam monitores, né? Teclados ou mouse. Não possibilitar que um use a mesa do outro, né? Teclados, mouse, computadores devem ser, nesse momento, de uso exclusivo daquela pessoa, né? Evitando que um sente a mesa do outro. Restrição de área de convivência, né? Copas e halls, e etc. etc. Criar horários de almoço em equipes, né? Alguém um grupo de 11 a 11h30, outro grupo de 11h30 a meio-dia, outro grupo de meio-dia a meio-dia e meia, assim sucessivamente, evitando que as pessoas se aglomerem. Né? Não compartilhar prato e talher. Tem empresa que tem uma pia ali, onde todo mundo usa aquele prato e talher que está ali. Né? Cada um, eu acho que tem que levar o seu, colocar dentro da sua gaveta, e cada um higienizar o seu, até para evitar a contaminação de quem limpa ou mesmo de outras pessoas ali na pia. Né? Higienização de objetos na geladeira, o pessoal que leva alguma coisa para pôr na geladeira, uma fruta, sempre tem que ter alguém, o ideal é ter alguém que higienize isso,
né? Seja lavando com sabão, seja com álcool gel em embalagens plásticas, como for, né? Evitar fornecer café, essas coisas, né? Chás, verificar a possibilidade de reduzir o número de banheiros, né? Às vezes a empresa tem 7, 8 banheiros no andar, coloca, dependendo da quantidade de pessoas, 2 ou 3 no máximo, porque vai fazer com que esses banheiros sejam limpos com mais frequência e, obviamente, vai diminuir a possibilidade do vírus, né? Da proliferação do vírus, né? Disponibilizar álcool 70, como eu disse, na entrada, na saída, em vários ambientes, nas mesas, né? As reuniões sempre por vídeo, né? A redução de 50% na quantidade de cadeira nas salas. Se a sala de reunião é para 6 pessoas, só vão entrar 3, né? Tentando manter esse distanciamento de 2 metros, tá? Suspender quaisquer tipo de eventos, né? Estava comentando com o Jonas também que estou sentindo falta dos nossos eventos, mas é um mal necessário, né? Vamos esperar isso voltar, isso acabar para que a gente possa voltar. Os almoços são sempre muito, os almoços e eventos outros são sempre muito bacanas, né? Substituição da biometria por crachá, né? Aquelas empresas que têm entrada biométrica ou ponto biométrico, tentar suspender essa medida e colocar crachá, porque a biometria é uma forma de contaminação bem agressiva do vírus, né? Porque as pessoas chegam da rua e, em regra, não limpam as mãos e já batem ali, ou para entrar no escritório, ou para entrar na empresa, ou para bater o seu próprio ponto, né? Isso é uma situação que tem que ser bastante, que as empresas têm que ter bastante atenção, né? Evitar a circulação de livros, né? Ou de papéis e claro, com isso possibilitar que as pessoas utilizem mais sistemas de arquivo, utilizem mais a internet, né? A digitalização de periódicos, de livros, para que a consulta para que as consultas não sejam feitas de forma a as pessoas se contaminarem pegando em livros. Se for essencial, se a atividade tocar em livros for essencial, sempre tomar cuidado de higienizar esses livros com álcool gel assim que alguém pegar, né? Evitar a entrada de estranho no ambiente corporativo, né? Isso é importante. Pessoas de entregas ou pessoas que não fazem parte do ambiente corporativo, tentar não ingressá-lo, né? E, finalmente, prestadores de serviços, por limpeza de ar-condicionado, limpeza, troca de equipamentos, sempre em horários alternativos, onde as pessoas não estejam, claro, observando todos os protocolos de higiene, tá? Então, assim, o tema é muito vasto. Se a gente, apesar de eu ter tentado ser bastante objetivo, se a gente for fazer uma digressão profunda, a gente vai ficar aqui 2 dias no mínimo, né? E não é esse o objetivo. Eu estou aberto para as dúvidas, né? Em conclusão, eu só tenho a dizer o seguinte, que judicialmente, pelo que eu vejo em 20 anos de advocacia trabalhista, a gente costuma dizer que a audiência na justiça do trabalho ela é muito oral, né? Prevalece muito o princípio da oralidade. De todo modo, hoje a gente está caminhando para um avanço da formalidade, né? A gente está formalizando hoje, por exemplo, na justiça do trabalho, tendo em vista as questões da pandemia, os juízes do trabalho estão adotando o sistema do processo civil para postergar as instruções processuais, ou seja, estão possibilitando juntadas de contestações, justificando provas, saneando o processo, determinando audiência, possibilidade de conciliação por petição, evitando a todo modo que isso se prolifere. E isso é bom, porque vão acontecer menos audiências, e eu acho que isso é um caminho sem volta. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos caminhando para uma formalização. Então, é extremamente importante que a empresa, né, que os escritórios, que eles formalizem todas essas medidas e todas essas alterações. Amanhã, se o autor de uma ação, se o empregado ajuizar uma ação pretendendo a responsabilidade civil da empresa, a empresa vai mostrar que formalizou, que tomou todos os cuidados, vai lá mostrar o dossiê dela, o plano de retomada, as fases,
né? E que isso foi propagado pela empresa diariamente, seja em locais de fácil visualização, seja enviando por e-mails, fornecendo cursos breves de 15, 20 minutos, como acontece nas indústrias, né? Esses cursos rápidos sobre como deve desenvolver o trabalho, né? Como deve ser o dia, né? Esses cursos que esses profissionais de saúde e segurança concedem praticamente que diariamente. Eu acho que isso tudo tem que ser formalizado, porque futuramente é a única coisa que vai fazer com que a empresa possa se defender de eventual arguição de culpa, né, de negligência, ou até mesmo de uma atividade, de um não cuidado numa atividade de risco, né? Então, eu acho que é importante esse cuidado. Eu acho muito mais importante de que tomar os cuidados é formalizar, documentar e seguir os protocolos. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai diminuir bastante a incidência de responsabilidade civil por contaminação do Covid. É isso. Eu encerro aqui, agradecendo aí, me colocando à disposição. Novamente, eu agradeço a Câmara Sueca, na pessoa do Jonas, agradeço a todos os demais dirigentes, a Viviane e ao Kincaid, a todos os meus parceiros, todos os advogados e todos os sócios por essa oportunidade de falar para um tão seleto grupo de pessoas. Obrigado. Boa. Obrigado, Luiz, doutor. logicamente, batemos mais de 100 pessoas e acho que foi a audiência mais... Uau, você é um recorde de audiência. Obrigado, foi sempre conosco. Como eu comecei falando o tema, nós temos uns minutinhos para debate e perguntas. Eu vou tomar a liberdade de começar com o que sempre foi um problema, um medo, e vai continuar sendo enquanto a lei trabalhista for pró-funcionário do jeito que é no Brasil. Eu, na minha opinião, por tudo que você expôs e por todos os cuidados que nós vamos ter, né, que você já está falando para todo mundo, olha, a coisa vai complicar. Porque, vamos lá, um acidente de trabalho é uma coisa, agora Covid é uma séria doença de trabalho que você pode pegar indo trabalhar. É verdade. Então, infelizmente, nós vamos sofrer um pouco mais. A quantidade de empresas que querem vir para o Brasil e fogem. Na minha vida prévia, ou seja, nós fugimos do Brasil, colocamos 3 mil empregos em outro país devido à lei trabalhista e ao custo do Brasil. Ou seja, infelizmente, o Covid e todo o cenário vai piorar. Infelizmente. Ou seja, juntando a lei com a realidade, e nós temos, como Câmara Sueca, eu e o Jonas, nós recebemos semanalmente gente querendo vir para o Brasil, e as perguntas sempre, como que eu me protejo, né? Então, eu gostei, Luiz, mais do que um debate, é um elogio. Você não falou o gato subiu no telhado, você falou, bichão, o gato está no telhado e pode ser, e vai cair, e como é que é o resto da piada? Vai ter fatalidade, sim. Então, prepare-se, não é isso? É isso, exatamente. Infelizmente, é isso, né? E é o que a gente vê todo dia na Justiça do Trabalho, né? Não tem jeito. Quando eu falei lá inicialmente da questão da imparcialidade, é isso que você disse com outras palavras, né? A Justiça do Trabalho, ela tem essa cultura pró-empregado, né? O juiz do trabalho, com raríssimas exceções, ele entende que o capital esmaga o trabalho, né? E que o empregado é sempre um pobre coitado, né? Não que ele, em certos momentos, não tenha efetivamente razão, né? A gente viu aí empresas, por exemplo, que dispensaram em massa e não pagaram verbas trabalhistas dizendo que era fato do príncipe, quando não era, né? Isso aí, qualquer advogado que conheça um pouquinho de direito administrativo sabe que não é. Ou seja, tem muitas empresas que agem
de má fé, mas é o que a gente costuma dizer numa primazia do direito, né? A boa fé se presume e a má se comprova, né? Então, a regra geral é da boa fé, né? Infelizmente, não é isso que assume, não é essa postura que assumem os juízes do trabalho. Então, como você disse, se o camarada pegar em casa, porque, por exemplo, às vezes a empresa, eu já debati isso com o cliente, né? A empresa vai tomar todas essas medidas e todo esse protocolo. A pessoa vai chegar em casa e vai jantar fora, no restaurante que está lotado, sem usar máscara, né? E aí essa pessoa vai se contaminar. Só que quando ela se contaminar, ela vai dizer que ela pegou no transporte ou que pegou na empresa. Ela não vai lembrar que ela jantou, ou, digamos assim, pelo menos eu vou dizer que uma boa parte, não vou dizer a maioria, porque eu não quero malfadar ninguém, mas eu vou dizer que uma boa parte vai dizer o seguinte: olha, no momento de crise, eu vou tentar ganhar algum dinheirinho ali e a minha hipótese é a empresa, né? O meu primeiro foco é a empresa, é tirar da empresa. E, infelizmente, é isso, né? Infelizmente, é como você disse, eu acho que nós já estamos com um grande problema para administrar. E por isso que eu fiz uma mera sugestão de algumas poucas medidas, viu? Que ainda tem muitas medidas para serem tomadas, mas essas, assim, as mais que eu vejo assim com mais emergência, com mais urgência. Legal, Luiz, obrigado. Temos algumas perguntas aqui no chat box, temos tempo para mais 2, 3, eu acho. Vou passar a palavra para Igor, da Sabloy. Acho que ele pode passar a pergunta ele mesmo. Por favor, Igor. Obrigado, Luiz, aí pela sua disposição. Estou entendendo que existe aí o risco da gente, num futuro próximo, quando começarmos a ter alguns precedentes e ações movidas contra empresas, de eventualmente, inclusive, haver pleitos por adicional de periculosidade, dependendo de algumas funções em razão desse aumento da exposição para operar dentro desse contexto que a gente vive. E seria uma coisa que as empresas também poderiam avaliar nesse momento, se seria de reavaliar as questões de periculosidade e os adicionais temporariamente. Perdão, seu nome? Igor, da Savloy. Igor, olha, prazer, tudo bem? Igor, olha, em princípio, eu acho que não, né? Porque as atividades periculosas, insalubres, elas têm um regramento muito específico, né? Elas são normatizadas por normas regulamentadoras e eu imagino que não. Mas eu também comentei, quando estava expondo no nosso bate-papo, que um grande perigo dessa ausência de imparcialidade do magistrado trabalhista, tá? Começarem as aplicações analógicas. Então, isso que você pontuou é bastante interessante. Eu não cogito, eu acho que inicialmente não, mas eu não cogito a impossibilidade de um ou outro juiz ou de um ou outros, né? Eu não quero tentar aumentar esse percentual para não ser, digamos assim, pessimista, mas eu imagino que um ou outro juiz possa, sim, no eventual pedido, deferir algum adicional desse para quem não recebe, tá? Pelo menos durante o período em que vigia esse decreto número 6, que determinou o momento de pandemia, o momento de calamidade pública. Pelo menos até aí, eu imagino que sim. Ou então, enquanto não sair uma vacina que tiver um alcance para todo mundo, ou um medicamento seguro, né? Eu acho que até então é possível, sim. Boa pergunta. Eu acho que talvez seja uma outra preocupação que as empresas tenham que ter e se ligar na primeira ou no segundo, no primeiro do segundo precedente em relação à procedência de um eventual pedido desse, começar a pensar na sua contingência em relação a isso. Tá? Boa pergunta. Obrigado aí. Perfeito, Luiz. Entrou uma pergunta do Gustavo sobre viagens. Você já comentou, eu acho que um pouquinho sobre isso. Atividades de viagem. Na atual situação, podem ser consideradas de risco? Existe a possibilidade de justiça no futuro vir a exigir pagamentos de adicionais de insalubridade, né, para os trabalhadores nesta situação?
Isso. Na verdade, desculpa, quem é? Perguntou? Gustavo Alves. Gustavo. Tá bom. Tudo bem, Gustavo? Prazer, Luiz Calixto. Então, eu acho que as viagens, tá? Eu não sei se vocês souberam de um repórter que até apresentou o Jornal Nacional, logo no início da pandemia, no final de março. Ele veio apresentar o Jornal Nacional e terminou se contaminando por Covid no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Aeroporto esse que me parece ainda estar fechado. Só quem está operando é Guarulhos, né? São os grandes aeroportos. Então, o aeroporto ele é um foco, tá? grandioso de Covid, né? Seja porque circula muita gente, seja porque, infelizmente, a nossa Secretaria de Segurança ela não tem protocolos, né? Nós vemos aí na TV todos os dias de voos que chegam do exterior, né? De países que têm ainda uma pandemia, a pandemia ainda estão, né? Bem forte, e não existe protocolo. No máximo que eles fazem é aquela medição de temperatura, né? Medição de temperatura essa que, para mim, não significa muita coisa, né? Porque existem os assintomáticos, né? Tem pessoas que não possuem sintomas, mas que possuem o vírus e transmitem o vírus, né? Isso é uma forma paliativa, mas é uma forma muito pequena, não é uma forma efetivamente eficaz, né? Então, eu imagino que as viagens somente devem ser mantidas naquelas hipóteses de excepcionalmente necessárias. Do contrário, sempre ou postergar o compromisso ou evitar ou fazê-lo de forma virtual, tá? Como eu respondi a pergunta anteriormente, eu acho que inicialmente não vão existir muitos deferimentos de adicionais em relação a esse trabalho no fluxo de ida e volta, porque senão eu acho que todo mundo vai ter, todo mundo que sai à rua vai ter adicional, né? Não tem outro jeito. E eu acho que isso, talvez 1 ou 2 juízes mais, digamos assim, ideologistas concedam, mas eu imagino que não vai ser a grande massa ou a grande preocupação, apesar de não descartar a hipótese. Perfeito. A Karina está falando assim, não temos leis específicas para o momento atual. Os MPs são incipientes. Quanto ao teletrabalho, em sua grande maioria, os empregados foram colocados em home office por conta do Covid-19. Quais os riscos a serem observados pelo empregador? Em relação ao Covid, no trabalho home office, bom, primeiro é importante destacar, e aí eu já deixo, porque eu gostei muito desse bate-papo que fizemos, eu já deixo aí a minha disponibilidade para, no futuro, a gente falar sobre a diferença do home office para o teletrabalho. São coisas totalmente distintas, tá? E aí a gente vai poder entender melhor a regulamentação. De fato, o home office ele não é regulamentado, tá? O que é regulamentado pela legislação hoje é o teletrabalho. E nós temos 2 hipóteses de regulamentação. A gente tem a regulamentação da CLT, está no artigo 75, e temos a regulamentação da medida provisória para o teletrabalho, que foi uma medida emergencial. A norma precária, tá? O Senado e veto presencial, e sanção presencial, né? Então, ela é uma norma precária que vai depender disso, né? Hoje a contaminação, a responsabilidade do empregador para o trabalho em home office, ou seja, para o trabalho que se desenvolve efetivamente em casa, tá? Independente dele ser teletrabalho ou não, vamos colocar assim, para o trabalho à distância, né? A responsabilidade do empregador ela está limitada àquelas orientações, né, que o empregador deve dar para o desenvolvimento do trabalho, né? Ou seja, o trabalho em home office é em home office. O trabalho em home office ele é menos arriscado para o empregador do que o teletrabalho. Porque o teletrabalho ele pode ser realizado em qualquer lugar, não em casa. Já o home office é um trabalho efetivamente em casa. Então, se o empregador coloca o empregado em home office, ou seja, para trabalhar somente em casa, qualquer contaminação advinda daquilo, a meu ver, o empregador não tem responsabilidade, porque o que ele ajustou com o seu empregado é que ele fique em casa.
né? A não ser, então, se ele for contaminado por um terceiro que entre, por uma pessoa da família, né? Ou qualquer situação, isso tudo está fora da regulamentação do empregador, está fora da hipótese do trabalho. O fato dele ter contraído em casa, né? Não obriga o empregador a se responsabilizar, uma vez que a orientação do empregador é que ele fique em casa, né? É a mesma coisa daquela hipótese do cara que vai trabalhar, a empresa toma todos os cuidados e o cara vai jantar à noite sem máscara num restaurante superlotado e contamina lá. A empresa, infelizmente, não tem culpa, né? Meu entendimento é para caminhar dessa forma. Perfeito, Luiz. Acho que eu vou passar a última pergunta. O Renato Pacheco mandou no chat box. Qual a tendência do Ministério Público, do Trabalho e dos sindicatos neste quadro do novo normal? A tendência... Que pergunta difícil, hein, Renato? Boa sorte. Que pergunta difícil. Para fechar, fechar com chave de ouro. Fechar com a pergunta com chave de ouro. Aí. Tá bom. O que eu posso... Bom, eu tenho acompanhado os sindicatos, tá? Eu vou ser bastante sincero. Eu acho até que os sindicatos estão bem tranquilos, tá? Eu já vi em outros momentos, por exemplo, quando ocorreu a reforma trabalhista, eu me lembro que eu tirei férias, eu ia tirar férias em dezembro e janeiro e não consegui sair. Eu passei efetivamente 3 semanas viajando sem ir ao escritório, sem casa. Porque com a reforma trabalhista teve aquela questão da dispensa coletiva, né? Da dispensa em massa, e tiveram uma série de situações que algumas empresas terminaram adotando sem o sindicato, e os sindicatos, porque se sentiram enfraquecidos, foram com tudo para cima das empresas. E assim, eram ações civis coletivas em todo o Brasil. Então, eu ia despachar, descia, não conseguia com juízo, ele me dava uma liminar negativa, eu ia para o regional, do regional impetrava o andar de segurança, tinha uma liminar negada, fazia um agravo regimental, ia para o TST numa correção parcial, e a minha vida era essa: Estado, segunda instância, Brasília. Estado, segunda instância, Brasília. Nesse momento, apesar de eu ter tido algumas notícias de sindicatos, né, ajuizando ações e tal, sinceramente, eu senti que o sindicato estava bem sensível à situação. Até porque eu entendo, assim como o TST, que as medidas governamentais elas foram bastante equilibradas, né? A redução para a manutenção do emprego, a redução e a suspensão do salário com auxílio governamental, né? Com posterior estabilidade do empregado. Eu achei que isso foi bastante, digamos assim, para o momento que a gente está, que é um momento de crise grave, é um momento grave de crise, né? Eu achei até que as medidas tomadas pelo governo foram bastante razoáveis para manter o emprego e a renda, tá? O Tribunal do Trabalho, por meio da sua primeira ministra mulher, né? Eu tenho que dizer, porque a nossa sócia aqui, sênior, né? Ela é uma mulher, é bastante ativista, né? Nesse ponto das mulheres, e eu acho que nosso escritório também, a grande maioria, eu acho que já são mulheres. Primeira presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que é mulher, ela vai exatamente nesse sentido, viu, Renato? De entender que as medidas governamentais são constitucionais e que atendem os conclames legais e da Constituição Federal. Eu acho que depois dessa declaração dela, os sindicatos, já sensíveis à situação, meio que puxaram freio. O Ministério Público, apesar de ter editado algumas notas, algumas medidas, eu percebo também que eles estão bem sensíveis à situação. Eu acho que o problema não é esse. Eu acho que o problema é outro. Eu não sei se vocês acompanharam ontem e hoje no jornal, já começaram as fiscalizações nas lojas, né, do Ministério da Economia, da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, né, da verificação da situação de trabalho. Ou seja, os empregados que voltaram estão com o contrato corretamente, já saíram da redução ou já saíram de uma eventual suspensão do contrato, né? Na verdade, eu acho que o grande problema não vai ser do momento pandemia, tá? Até porque, assim, o pessoal recebeu o benefício emergencial, está recebendo quem não tinha, né? Quem teve a sua jornada reduzida recebeu da empresa, não vi nada no sentido de que a empresa não pagou,
né? Pelo menos não chegou a mim, pode até ter ocorrido, acredito que tenha ocorrido. O Brasil é gigante, né? E nem tudo chega à mídia. Quem estava com o contrato suspenso, também não tive notícia de nenhuma grande legalidade que tenha se tornado um foco no Ministério Público, que tenha se tornado uma notícia que abrangeu, à exceção de umas 4 ou 5 empresas que demitiram em massa sem pagar verba rescisória. Tá? Isso aí, imediatamente o sindicato atuou, o Ministério Público atuou, mas eu imagino que seja algo que é normal, né? Mas em relação às medidas, as medidas trabalhistas de manutenção do emprego da renda, pela medida provisória 927 e 936, tá? Eu não vi nada, nenhuma atuação forte. Eu senti o sindicato do Ministério Público bastante sensível à situação, até porque eles estão vendo que a situação é grave, que o momento é grave e que nem toda empresa é uma empresa gigante que consegue, por exemplo, sustentar uma crise 1 ano, 2 anos, né? A grande maioria dos empregadores, ou seja, quem mais emprega no Brasil são as micro e médias empresas, né? E são aquelas empresas que suportam muito pouco a um momento de crise. Então, eu acho que por conta desses dados que são reais, eles tiveram uma pegada, digamos assim, ideológica ou ativista bastante moderada. Então, essa é a visão que eu tenho deles. Eu acho que o problema, como eu disse, está por vir. Obrigado, Luiz. Mesmo assim, acho que foi um ponto positivo no final, ótimo. Eu tenho mais 2 boas notícias. Primeira é que gravamos essa palestra, né, como eu falei no início. A gente vai guardar no nosso site, então podem entrar depois para ver esses detalhes, essa aula que o Luiz deu, né, com várias dicas boas. E também temos o contato dele, segunda notícia boa. Então, só entrar em contato com uma câmera, a gente poder passar os contatos para mais dúvidas e perguntas, né? Acho que entraram mais no chat box agora que a gente não consegue responder. Chegou a famosa foto. Opa, mais uma. Não, desculpa, pode continuar. Eu queria ter uma foto agora, gente. Então, quem tem coragem para ligar a câmera, por favor. Antes Sim, da Luiz. foto, Sim. Antes da foto, eu queria já, em nome do Kincaid, mais uma vez agradecer e me colocar à disposição. A equipe do Kincaid Trabalhista toda está à disposição, tá? De vocês e de todos aí que tiverem dúvida, que se a gente pode ver aí de fazer uma seleção ser enviada por e-mail e a gente tenta responder bastante objetivamente, o mais breve possível. Eu quero me colocar à disposição inteira aí de vocês, dos nossos parceiros, das empresas, dos demais escritórios, não só para responder essa, como outras perguntas, fazemos outros eventos. Nesse momento de crise, de Covid, muitas áreas, muitos nichos do direito estão propulsando, né? Mas a gente sabe que a área trabalhista é uma área que preocupa bastante as empresas, os negócios, né? E eu me coloco inteiramente à disposição, em nome do Kincaid, em nome dos demais sócios aí, para vocês e para todos os parceiros e amigos da Câmara. Perfeito, Luiz. Obrigado, parabéns. Obrigado pela sua equipe toda que ajudou a organizar o evento. Vai ter mais, com certeza. Perfeito, gente. Quem está com o câmera ligado, vamos ter um print screen aqui. Como eu falei no início, estamos trabalhando com uma revista Nordic Light. O tema da capa é Going Offline to Online. E vamos ter algumas fotos dos nossos webinars. Rodrigo, Laura, Victor Castro. Liga a câmera. Jonas, as pessoas podem não só ligar a câmera, mas bater palmas assim, virtuais. Fazer um oi, talvez. Por favor, Rodrigo está aí, a Laura, a Paula tem que aparecer, Luciana. Dá um oi para a câmera. Gabriel, vamos lá. A terceira página aqui deu pouco. Boa. O Sérgio está tirando da segunda página também. Entrou mais gente aqui. Todo mundo. Vai aparecer um quadro só pretinho que o pessoal não acendeu, mas tudo bem. Tira da primeira de novo, Sérgio. Tira a primeira de novo. Tem tudo. Já eu vou tirar do speaker view aqui, que aí aparece o Luiz, aparece... Olha lá. Você não consegue a primeira página com umas 25 pessoas aqui ligadas? Fica quietinho um pouquinho. Luiz, fala para aí ele vai aparecer. Tirei, Ana. A Vivi tirou também. Perfeito. Pronto, apareci. Luiz, se você aparecer para eu bater foto, Pronto. Se você falar... Agora, Pronto, já falei. Agora a primeira página está
com muita gente. Obrigado. Vocês vão ficar famosos agora na revista Nordic Light, que vai ser espalhado pelo mundo todo. Olá. Gente, muito obrigado por todos. Obrigado, Luiz. E vamos manter o contato. Entra no site para próximos eventos. E vamos nos falando. Conte conosco. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, um abraço, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.